Bom dia, boa tarde, boa noite. Como de costume, eu não sei que hora tu vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para mais um vídeo rapidinho para falar de um assunto que eu acho muito legal. Na verdade, é um assunto que me fascina, né? Que é o cangaço, né? Cangaço, o cangaceiro, na figura, né, do Lampião, né, o rei do cangaço, que no dia 28 de julho, agora que passou, fez 86 anos da morte, né, do Lampião. Sempre quando se fala de cangaço, né, de Lampião, se vem um questionamento, né, de herói ou é bandido, né? Mas eu acho que antes de responder, né, essa pergunta, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto, né? O que levou, né, essas pessoas a aderir ao cangaço e viver, né, essa vida criminosa. Pois nós temos, né, que entender que o Nordeste tinha passado por 3 grandes secas, né, que foi horrível, né, dizimou a população, né, e a situação econômica do Nordeste é terrível, né, pois as riquezas estavam nas mãos de grandes proprietários, né, dos coronéis, né, que mandavam e desmandavam, né, expulsando pequenos produtores das suas terras, até chacinas, né, cometendo, né, por meio dos seus jagunços, mandavam na polícia, a política, né, políticos eram eleitos, né, pelos coronéis, né, por meio do voto a cabresto, né, como a gente sabe que existia, né, de tu ter que votar de acordo com o que o coronel determinasse. Então assim, né, a população mais pobre não tinha proteção alguma, né, e isso, né, é mais agravado, né, pelo abandono político, né, e pelas próprias secas, né, como eu comentei. E essas 3 grandes secas, né, que o Nordeste passou, merecem um vídeo. Tá pra chegar o livro aí que eu comprei, e depois que eu ler o livro eu faço um videozinho. Mas enfim, né, então, né, qual seria, né, as soluções, né, para essa população mais pobre, né? Ou tu aceitaria, né, viver uma vida oprimida, né, vivendo sob as ordens, né, de coronéis, ou tu abandonava tudo e ia viver numa cidade mais desenvolvida, né, mas vivendo uma vida de miséria, né? Ou o que fez o pessoal do cangaço, que virou as costas para a sociedade, né, que não o protegia de maneira alguma e foi viver de acordo com as suas leis. E então foi nesse contexto que surge o cangaceiro, né? Começaram formando, né, pequenos grupos, né, que saqueavam fazendas, vilarejos, até mesmo cidades, mas cometendo crimes, né? Eles roubavam, matavam, né, mutilavam, torturavam. Pois o cangaceiro, o Zé Baiano, marcava no rosto das vítimas com o ferro em brasa, como se faz com gado, marcava as iniciais do nome dele, né? E aí então, né, tu pensa, né, que na cabeça de um cangaceiro, né, se os coronéis, né, agiam da mesma forma e não havia problema algum, né? Os coronéis também matavam, cometiam chacinas para se apropriar de terras que eles queriam, né? Então, né, para alguns que já tinham perdido tudo, né, o cangaço era até uma forma de vingança, né, pois muitos que só entraram pro cangaço devido a ter parentes mortos, né, por jagunços dos coronéis, por ter perdido terras para os coronéis. Agora, né, justifica, né, viver essa vida do crime, né?
Não justifica, né? Mas explica. Mas agora, né, para a população, né, que vivia na extrema pobreza, né, os jagunços eram vistos como heróis, né, pois eram os únicos que afrontavam, né, os coronéis, né. Até por ali também, porque haviam coronéis que tinham alguma ligação, né, com os cangaceiros, assim. Mas enfim, né, enfrentavam os coronéis, enfrentavam a sociedade e por vezes até dividiam, né, o que era saqueado, né, com essa população mais pobre, né. Então, naturalmente, por essa parte da população eram vistos como heróis. Então, dessa forma, né, foi surgindo, né, uma simpatia, né, pela figura do cangaceiro, né. E assim surge os coiteiros, né, que eram um pessoal que dava um apoio, né, pros cangaceiros, né, que ajudavam, né, com questão de logística, alimentos para eles, né, no meio da caatinga, esconderijo, né, para eles. Mas isso não partia só da população mais pobre, sabe? Também muitos coronéis também ajudavam, né, os cangaceiros, né, a se esconderem, né, em troca de favores, né. E o grande, né, problema, né, pro cangaceiro eram as volantes, né, que eram a polícia, né, os macacos, né, como eles chamavam. Mas enfim, né, agora que a gente já sabe um pouco, né, do contexto, né, de como surge o cangaceiro, né, do porquê, né, surge o cangaceiro, vamos saber um pouquinho, né, sobre o personagem, né, o Lampião. Então, né, o Lampião nasceu em 1898 na cidade de Serra Talhada, no sertão, né, de Pernambuco. A família dele não era uma família que vinha da extrema pobreza, né, pois tinha seu pedacinho de terra, tinha seus bichinhos para criar, né? Então, né, o Lampião, né, que não era Lampião, né, era o Virgulino Ferreira da Silva. Vivia no sertão, trabalhava, né, com seu pai, né, que conduzia, né, esses animais, né, de carga, né, para vender, né, os seus produtos em outras cidades, né, o que fez com que ele conhecesse muito, né, a região. Mas e aí, né, a vida do Virgulino, né, começa a mudar quando surgem algumas desavenças com a família vizinha, né, onde existiam laços de amizade, né, pois filhos cresceram juntos, brincaram juntos e até mesmo, né, compadres, né, que eram saturninos, né. Então começou essa desavença, uma disputa, né, por pedacinhos de terras, né. Então se criou um laço de inimizade muito forte, né, entre as famílias. E o confronto, né, entre as famílias, né, que foi se intensificando, né, e ocorrendo, né, trocas de tiros. Essa disputa, né, entre as famílias, né, os coronéis apoiaram os saturninos, né. Então o coronel apoiando, a polícia vai apoiar. O que fez que com a família do Lampião se mudasse para Alagoas. Mas em Alagoas a vida do Lampião continuou conturbada, né? Pois o pai foi morto, né? Por um policial, né? Pois aí se diz, né, que foi esse episódio, né, da morte do pai que fez com que o Lampião adentrasse ao cangaço, né? Por vingança, né? Já tem uma outra teoria histórica diz que o Lampião já era envolvido já, né, com o cangaço antes da morte do pai, né? Mas enfim, então Lampião e mais dois irmãos entraram para o grupo do cangaceiro Senhor Pereira. E então foi nessa época que Virgulino, né, passou a se chamar o Lampião, né?
Dizem que o apelido vem devido ao fato dele atirar tão rápido que a arma ficava acesa. Tem outras teorias também, mas enfim, essa é a que eu acho mais legal. E é legal a gente pesquisar pra ver, porque o cangaceiro vinha com um apelido, né? E os apelidos eram muito criativos, cara. E uma curiosidade que o cangaceiro morria, né? Se entrasse, né, uma outra pessoa no grupo, poderia herdar, né, o apelido daquele que se foi. E então, né, no ano de 1922, o senhor Pereira, né, resolveu abandonar o cangaço e assumindo, né, no lugar dele o Lampião, né, como líder do bando. E então o Lampião comete, né, o primeiro assalto, saque, né, como líder do bando, né, em Alagoas, na cidade de Águas Brancas, né, que o Lampião, né, como de costume, né, nos saques, né, os cangaceiros, né, costumavam enviar, né, uma carta, né, para a autoridade da cidade, né, que tinha, né, a opção, né, de pagar um valor e não ser saqueado, né. Então o Lampião enviou, né, a carta, né, para a baronesa, né, da cidade, e a baronesa resolveu reforçar, né, o policiamento e tudo na cidade, né. E então, né, a população polvorosa, né, com o ataque, né, do bando, né, de Lampião. Só que o cangaceiro resolveu recuar. Recuou, ficou um tempo escondido, né, na caatinga, até que aquele alvoroço todo passasse, né, que a poeira baixasse. E aí, então, quando o pessoal achou, né, que não iria mais ser saqueado, o Lampião invadiu, né, a cidade. Então, né, invadiram a cidade, né. Tomaram, né, a delegacia, né, que já estava despreparada, né. Soltaram os presos, prenderam a polícia, invadiram a casa da baronesa, saquearam dinheiro, joias, ouro. E Lampião fez a baronesa desfilar pelas ruas, né, com ele. Então, né, os grupos, né, de cangaceiros, né, que normalmente eram pequenos, né, mas que foram crescendo, né, o próprio grupo, né, do Lampião chegou a ter 105 homens, né. E Lampião subdividia, né, esses grupos, sempre, né, no comando de algum cangaceiro, né, de sua confiança, né, como o próprio Corisco, né, que também merece um vídeo. Então ele subdividia esses grupos, né, para que não ficasse mais fácil, né, as fugas e ser mais difícil, né, de ser rastreado, né, pelas volantes. Agora, um fato interessante é que Lampião sempre foi muito religioso, né? Faziam, né, com seu bando de cangaceiros orações na caatinga, devoto do Padre Cícero. E em 1926 ele teve um encontro com o Padre Cícero, né, no Ceará. Num encontro em que foi oferecido ao Lampião o cargo de capitão, né? Foi aí que ele virou o Capitão Lampião, né? Pois nesse encontro, né, com o Padre Cícero, né, tava se eu não me engano, o deputado Flor Bartolomeu, né, que veio, né, por meio do Arthur Bernardes, né, que era o presidente, né. O Arthur Bernardes, aquele mesmo que não se envolveu aqui na revolta no Rio Grande do Sul, né? Então Arthur Bernardes ordenou que o Flor Bartolomeu, né, oferecesse, né, ao Lampião, né, o cargo de capitão, para que lutasse contra a coluna Prestes, né, que era um movimento, né, político-militar, né, que entre os seus objetivos tinha a ideia de implantar o voto secreto, que é totalmente contra, né, o coronelismo, né.
Então os coronéis queriam enfrentar, né, a coluna Prestes. E aí foi oferecido ao Lampião, então, esse cargo de capitão. Foi prometido, né, um perdão aos crimes, né, dos cangaceiros. Foi dado armas, né, para o Lampião, né, enfrentar, né, a coluna Prestes. Mas só que isso nunca aconteceu. Só que na viagem de retorno para Alagoas, né, os cangaceiros, né, sofrem um ataque da polícia. O Lampião acaba descobrindo que a promessa, né, de anistia pelos crimes, né, assim como a patente de capitão, né, não eram verdadeiros, né. Então o próprio governo deu dinheiro e armas, né, ao cangaço, né, fortalecendo ainda mais, né, o bando, né, do Lampião. E no ano de 1930, Lampião encontra a Maria Bonita, né, que era filha de um coiteiro, que era casada, mas que decidiu ir com o Lampião por livre e espontânea vontade. Diferente de muitas, né, mulheres, né, que foram, né, pro cangaço, mas de uma forma raptada, né, roubadas, né. A própria Dado Curisco, né, com 12 ou 13 anos, foi raptada, né, e levada pro bando, né. Mas a Maria Bonita foi a primeira, né, pois não havia, né, mulheres, né, no bando. O próprio Lampião, né, não aceitava mulheres no bando, né, pois dia que podia causar muita desavença entre os cangaceiros e dificultar em fugas. Mas a partir do ano de 1930, em que ele leva a Maria Bonita, abriu um precedente para outros, né, cangaceiros também terem suas mulheres, né. Maria Bonito que só era chamada de Maria do Capitão, né. Passou a ser Maria Bonita após a morte, né. Mas enfim, né, com a entrada, né, das mulheres no grupo, né, se passou a ter uma estética, né, toda, né, no grupo, né, pois eles tinham máquinas de costurar, costuravam no cangaço, né. Os próprios homens também costuravam, né, faziam esse trabalho todo em couro, né, e a gente vê que as roupas são todas enfeitadas, né, e tudo mais, mas muito pela entrada das mulheres no bando. Então, né, Lampião e Maria Bonita, né, tiveram uma filha, a Expedita, que obviamente, né, foi criada por outra família, né, pois tem como se criar uma criança, né, em meio ao cangaço. Agora, né, no próprio ano, né, de 1930, Getúlio Vargas, né, dá o golpe, assume o poder e o cangaço passa a ser um problema federal, né. Pois tu lembra que o cangaço era um problema regional ali do Nordeste, né. Pois tu lembra que no próprio governo do Arthur Bernardes, né, que chegaram a armar, né, os cangaceiros, né. Então agora o cangaço passa a ser um problema federal e a perseguição, né, a Lampião se intensifica, né, o bando sendo mais perseguido, né, recompensas, né, foram oferecidas, né, pela entrega, né, do Lampião. O ataque a Mossoró, né, enfraqueceu bastante o bando, né, pois foi um ataque frustrado, né, porque já sabendo, né, da presença, né, dos cangaceiros, o prefeito evacuou, né, a cidade daquelas pessoas, né, que não tinham como se defender. O pessoal ficou na cidade, ficou armado, o policiamento foi reforçado. Então, assim como de costume, né, como aconteceu em outros ataques à cidade, né, o Lampião enviou, né, a carta, né, ao prefeito exigindo, né, o valor, né, para não ser saqueado. E então, né, sem obter, né, a resposta, o bando ataca a cidade, né, mas se defendeu fortemente, né, troca de tiro intensa e cangaceiros mortos, capturados. O Lampião recua, né, do ataque, frustrado.
E esse fato que até hoje é comemorado, né, na cidade de Mossoró, né? É homenageado, né, pela bravura, né, que a cidade teve, né, de combater e vencer, né, o ataque, né, do bando, né, do Lampião. Agora é muito interessante porque essa vida do cangaço tem muito vídeo, né, foi tudo muito documentado, vídeos, fotos, pois teve um cara, né, o Benjamin Abraão, né, um sírio-libanês, que conseguiu adentrar o cangaço e passar um certo tempo com eles documentando tudo, né? Pois ele havia sido um secretário, né, do padre Cícero, e por ter essa ligação, né, com o padre Cícero que o Lampião respeitava tanto, né? O Lampião aceitou que ele passasse um tempo junto no cangaço, fotografando, porque o Lampião gostava de ser fotografado, né? Ser filmado, né? Lendo, né? Para mostrar, né, que ele, assim como outras autoridades, ele sabia ler. Então existem, né, essas imagens, né, fazem parte, né, da história, né, do Brasil, né. Agora no ano, né, de 1938, né, já cego de um olho, com problemas num calcanhar, né, com 40 anos. Parte de alguns historiadores falam que Lampião já pensava, né, em sair do cangaço, né, atendendo, né, a um pedido, né, da Maria Bonita, né. E no dia 27, né, de julho foi marcado, né, um encontro, né, dos bandos, né, do Lampião na Grota do Angico, né, fica no Sergipe, que era um local onde eles já haviam se reunido, né, outras vezes, né, mas um local que o próprio Corisco não gostava, né, pois ele dizia que era um lugar que só tinha uma saída e uma entrada, né. E foi na grota, né, do Angico, né, que Lampião ia ser morto, né, no dia 28 de julho, né. Lampião e mais 10, né, 10 cangaceiros do bando foram mortos. E o bando do Corisco, né, que estava no outro lado do rio, que dizem, né, que ouviram até os tiros, né. E após a morte do Lampião, em vingança, né, o Corisco meteu uma chacina numa fazenda horrível. E então, né, com o grupo, né, na região, né, já era, né, um murmurinho. E o fato, né, de um coiteiro, né, fazer compras, né, em grande quantidade gerou, né, uma desconfiança com que fez com que esse coiteiro fosse, né, interrogado, duramente interrogado, que fez com que ele veio a entregar, né, onde o bando estava. E então, né, no amanhecer, né, do dia 28, né, a volante chegou ao local, pegando, né, os cangaceiros de surpresa, né, acabaram matando, né, todos. E então, né, os cangaceiros são mortos, decapitados, né, os corpos deixados ali mesmo, as cabeças, né, saíram desfilando, né, pelas cidades, né, apesar de mórbido, né, era um fato comum, né, no Nordeste os foras da lei serem expostos, né. Tem uma foto, né, muito pesada, né, das cabeças, né, dos cangaceiros expostos, né, numa escadaria, né, junto com os bens, né, que eles carregavam. E então, após, né, essa exibição toda, as cabeças foram enviadas para Bahia, né, e por lá ficaram. E somente no ano de 2002 essas cabeças foram exumadas, né, do Lampião, da Maria Bonita, né, exumadas e entregue às famílias, né, para serem sepultadas. Agora, né, um fato curioso, né, que após a morte do Lampião, né, todos os filmes e vídeos, né, feitos pelo Benjamin Abraão, né, foram retidos, né, pelo governo Vargas, né. E no mesmo ano de 1938, né, no dia 7 de maio,
O Benjamin Abraão foi morto com 42 facadas. E uma morte que nunca foi esclarecida, nunca foi investigada. Mas enfim, né, com a morte do Lampião e anos depois a morte do próprio Corisco, né, e a perseguição, né, ferrenha, né, das autoridades fez com que o cangaço fosse enfraquecendo, sabe, muitos integrantes mudando de estados e vivendo vidas novas, né, como, né, a própria Dadá, né, do Corisco, né, que, se não me engano foi morar na Bahia. Também tem imagens, tem entrevistas, né, com essas pessoas, né, e no ano de 2016 que o casal, né, Moreno e a Durvalina, né, foram tidos como os últimos cangaceiros, né, ainda vivos. Mas agora, né, isso é história, né, é a nossa história, né, e apesar de parecer tão distante, né, tá tudo documentado, tem fotos, filmagens, né, então tá tudo aí pra gente pesquisar, pra gente ler, pra gente aprender. E agora, assim, se tu, assim como eu, é curioso e gosta, né, do tema, né, cangaço, tem o canal do Robério Santos, né, o canal se chama Cangaço na Literatura. É o cara que mais conhece sobre cangaço que eu já vi. Então, se tu gosta e tem interesse, cara, entra no canal dele, dá uma pesquisada, porque é bem legal. Bom, né, agora eu vou ter que me despedir e te deixando a indagação, né? E aí, pra ti, né, foi bandido ou foi herói?